Ei, velhosos da TV Abrali, eu sou a Duda Dornella e hoje eu estou aqui com a nutricionista Bianca Manzoli. Ela atua no Hospital das Clínicas de São Paulo e também ela é coordenadora do Comitê de Nutrição da Abrali. E hoje nós vamos falar de um tema muito bacana que é sobre a preparação nutricional para o transplante. Bianca, eu queria te agradecer por ter aceitado esse convite. Muito obrigada por estar aqui conosco. Oi, Duda. Olá, todo mundo que está assistindo a TV Abrali. A Abrali, né, por ser organizadora. É um prazer estar aqui novamente. E para iniciar, né, a nossa entrevista aqui, eu quero já começar com essa pergunta aqui. Quando um paciente ele entra, né, no programa de transplante de medula óssea, como que é feito o plano nutricional, Bianca? Duda, uma coisa que eu queria falar antes da gente começar é que hoje em dia nós temos uma demanda de informação sobre alimentação em câncer muito grande. E muitas vezes nem tudo que é citado apresenta realmente fundamento científico, comprovado e pode realmente ser aplicado na terapia nutricional do paciente oncológico. Então, quando a gente pensa em preparação, em plano terapêutico, em plano nutricional, é importante que a gente faça isso dentro da nossa instituição e por parte de toda uma equipe. O plano não é só da nutrição, ele envolve toda uma equipe multiprofissional, onde cada profissional cita seus pontos adequados e assim a gente prepara esse paciente para o transplante. Na parte indicada de terapia nutricional mesmo e a conduta nutricional adequada, na maioria das vezes ela faz uma diferença absurda no paciente durante o transplante. Então a gente consegue promover um aporte proteico e calórico adequado, diminuir risco de infecção, melhora da cicatrização de ferida, manter massa muscular e diversos outros benefícios. Muito bacana, Bianca. E uma dúvida também, né, que os pacientes muitas vezes têm, né, que o plano ele pode ter alteração em função da doença de base do paciente ou ele pode mudar conforme o tipo do transplante realizado. Qual é o melhor, assim? Na maioria das vezes, Duda, os efeitos benéficos dessas ações nutricionais que começam antes do transplante, eles são benéficos para toda essa gama de pacientes. Mas é lógico que a gente tem que dar uma atenção especial, principalmente para aqueles pacientes que já vêm de longos períodos de tratamento quimioterápico ou até radioterapia, que causam um débito um pouco maior do estado nutricional. Então, como há frequentemente aumento dessa demanda nutricional por conta de diversos sintomas, a baixa aceitação da alimentação de uma maneira geral, é super importante que esses pacientes se mantenham em um acompanhamento para que durante o transplante a gente consiga ter um plano de cuidado maior. Então, a nossa atenção especial vai principalmente para esses pacientes que já vêm com essa carga de medicamentos um pouco mais acirrada, que já vem com mais sintomas aflorados do que os outros que acabaram de iniciar o tratamento. E uma coisa que nós pacientes, né, a gente tem sempre essa dúvida, né, e gostaria também desse apoio, né, que é para poder a gente saber sobre o plano nutricional, sobre os alimentos que irão ajudar com a mucosite, né, porque nós pacientes sofremos muito com a mucosite. E a gente sabe que existem alimentos, né, que podem ajudar muito o paciente. E se a gente já, antes de iniciar, né, o transplante, a gente souber de todas essas informações, fica tudo muito mais fácil e a gente já leva com uma leveza, vamos dizer assim. A mucosite, lembrando que ela é caracterizada por uma inflamação, né, que pode acontecer tanto na boca, faringe, laringe, esôfago e em outras áreas relacionadas. É muito comum que ela apareça, principalmente nesse momento do transplante de células-tronco. E apesar de não existir realmente, especificamente, alimentos que possam prevenir a mucosite, tem algumas substâncias que é melhor que o paciente evite, principalmente quando esse quadro já está instalado. Então, na maioria das vezes, alguns alimentos eles podem causar um desconforto dentro dessa mucosa e isso acaba acarretando em uma baixa aceitação alimentar. Dentro do transplante, a gente tem uma linha, uma terapia que chama crioterapia. Ela é caracterizada pela aplicação de gelo, água gelada ou algum alimento gelado durante a administração de alguns fármacos, como é o caso do melfalano, por exemplo. E o objetivo dessa
dessa crioterapia é conduzir a vasoconstrição e, consequentemente, a diminuição da circulação do fármaco na mucosa oral. E assim, Duda, a gente impede que o agente quimioterápico ele chegue aos tecidos bucais em grandes quantidades e acaba diminuindo essa toxicidade. Então, a crioterapia é hoje uma das terapias que a gente mais utiliza quando os pacientes são submetidos ao melfalano, por exemplo, e isso acaba prevenindo bastante que essas lesões fiquem mais expostas. Nossa, muito bacana. Eu fiz o transplante, né, de medula, mas eu não tive essa preparação aí, esse plano nutricional antes do transplante, e por isso eu sofri também com alguns efeitos colaterais. Eu, inclusive, entrei para a nutrição parenteral, tive que entrar por um período, porque eu tive uma mucosite de um grau muito forte e que aí eu fiquei um pouco impedida, né, de me alimentar. Então eu vejo, né, que o plano nutricional, né, antes do transplante, eu sei que são todos os casos, né, mas no meu caso foi assim. Então, se os pacientes, né, puderem, né, procurarem estar mais informados, né, sobre isso, é super importante, né. E eu tô com uma outra pergunta aqui para você, que é: qual a importância, né, do paciente se alimentar bem e se manter forte para realizar o transplante? Duda, para início de qualquer acompanhamento nutricional, eu acho que a gente tem que priorizar os princípios de uma alimentação saudável e adequada. Eu acredito muito que no paciente hematológico, o paciente que é submetido ao transplante de medula, essa premissa também é verdadeira. Então, a gente tem que focar e tentar ao máximo fazer com que o nosso paciente tenha acesso a alimentos saudáveis e adequados. É lógico que na maioria das vezes esse plano nutricional a gente não consegue aplicá-lo da maneira adequada por conta de todos os sintomas que vêm junto com o tratamento. Então, quando a gente consegue fazer esse acompanhamento durante um tempo maior, a gente consegue ir planejando isso e colocando o paciente cada vez mais próximo dessa alimentação. E além dessa alimentação saudável, a gente pensa também em suplementação nutricional, caso seja adequado, como sendo um pré-transplante, e a partir daí a gente consiga manter os nutrientes que serão favoráveis na manutenção do peso, massa muscular e, lógico, pensando sempre na qualidade de vida do paciente, para que durante o transplante esses sintomas não causem tantos prejuízos ao estado nutricional. Você está gostando desse vídeo? Não se esqueça de se inscrever no canal. E é sempre bom também unir a questão da atividade física, né? Sim. Porque eu vejo que alguns pacientes também, né, muitos deles, no meu caso também, não praticava tanta atividade física, o que também acaba que o processo de recuperação é um pouco mais lento, né? Em vista de que um outro paciente já faz essa prática, né? Então, acho que isso também pode ajudar muito, né? Com certeza. E aí, uma outra dúvida, né, que muitos pacientes têm, né? Por que depois do TMO devem ser evitados alimentos crus? Eu passei por isso. Sofri um pouco, porque eu não gosto dessa parte da alimentação de comida japonesa, essas coisas eu não sou muito fã, mas eu conheço muitos pacientes que passam por isso e sentem um peso assim, muito grande. E eu sofri mais com uma carne mal passada, com alguns outros tipos de alimento que eu gosto e que eu acho que é importante você falar, né, pra gente. Eu acho que essa, da parte nutricional, Duda, é uma das perguntas que mais fazem para a nutrição. É, inclusive, um tema que a gente discute muito, não só dentro do Hospital das Clínicas, como também dentro do Comitê de Nutrição. Um dos motivos, né, pela qual a gente evita alimentos crus, não só no paciente transplantado, mas também em alguns centros, isso ainda é utilizado para o paciente oncológico realizando procedimento de quimioterapia. E na maioria das vezes isso tem a ver com o nosso sistema imunológico. Então, quando o paciente sai do transplante, quando ele tem alta, o sistema imunológico, que são aquelas células de defesa, elas ainda não estão completamente restabelecidas. Então, nos primeiros 100 dias após o transplante de medula, o risco de contaminação, o risco de infecção ainda é muito grande. Então, um dos principais cuidados nutricionais que a gente tem nesse pós é a segurança alimentar, que é onde a gente consegue evitar qualquer risco de contaminação alimentar na aquisição. Então, a ideia desses alimentos cozidos é submeter ao calor com a finalidade de reduzir os micro-organismos presentes
alimentos e evitar doenças provenientes de alimento contaminado. No entanto, hoje em dia, a gente já tem vários estudos, já tem vários centros que conseguem fazer essas liberações de alguns alimentos crus, como, por exemplo, as frutas, as verduras e os legumes, desde que eles sejam higienizados da maneira correta. É muito importante que a gente siga a linha que o nosso centro confia e que a gente faça um acompanhamento nutricional, tanto nutricional quanto médico, na alta, para que assim o seu médico e a sua nutricionista consigam orientar. E uma outra dúvida também, né, dos pacientes, né, que até quanto tempo, né, depois do transplante, o paciente ele ainda precisa ter todos esses cuidados, né, mais rigoroso aí com a questão da alimentação. Duda, eu acho que tem 2 pontos para mim. Depois do transplante, existe um período de recuperação nutricional. Então, os cuidados nutricionais, eles devem se estender por um período pós-alta de mais ou menos uns 3 meses, para que a gente pense em cuidar da oferta proteica, colocar mais alimentos proteicos, vitaminas, minerais, alimentos integrais, colocar coisas para preservar esse estado nutricional do paciente e até recuperar essa microbiota intestinal que está danificada. Esse é um ponto que eu acredito. E o segundo ponto é que a gente deve acompanhar esse paciente mais rigorosamente, em média até o D+100, onde a gente já começa a fazer mais liberações, e até 1 ano durante esse pós-transplante, para que a gente realmente tenha, para que esse paciente realmente tenha restabelecido toda a imunidade e a partir daí a gente já possa liberar que o paciente consuma todos os tipos de alimento. Então, acho que da parte nutricional a gente tem que pensar sempre no foco da recuperação nutricional e depois pensar no lado de liberação de todos os alimentos, pensando na segurança alimentar. Nossa, muito bacana, Bianca, todas essas dúvidas que você esclareceu. Eu falo assim por experiência própria, eu não tive esse acompanhamento assim, tive durante o tratamento no hospital, mas eu não sabia de todas essas informações, do quanto é importante, e eu fico muito grata de ouvir, e eu espero que outros pacientes que verem, né, essa entrevista possam procurar mais informações, né, para poder também estar tendo todo esse amparo aí, né, para poder estar fazendo de forma correta, tá tendo um tratamento de forma mais, né, bem sucedida, né? E eu vejo o quanto é importante a gente olhar mais para a alimentação. E eu quero, né, deixar esse alerta aqui para os pacientes que vão fazer o transplante, que eles realmente procure um profissional, se realmente não tiver esse apoio, né? Procure a Abrale, que a Abrale ela também vai orientar os pacientes, vai dar todo o acesso e apoio. E eu queria te agradecer, Bianca, pelo carinho, né, que você sempre tem aqui com a TV Abrale. Eu acho assim que foi fantástica a sua entrevista, esclareceu bastante as nossas dúvidas e eu quero saber se você quer fazer alguma consideração final. Duda, primeiro eu quero te agradecer, uma pessoa maravilhosa. Fico muito feliz de ter participado desse momento com você, com toda a equipe da Abrale, toda a TV Abrale. Eu acho que uma das coisas principais que eu queria finalizar era realmente colocando a fala que eu comecei, da importância da gente buscar profissionais ao invés de ler assuntos diversos na internet. Então, a gente sabe que hoje em dia a busca é muito mais rápida, então a informação, ela consegue chegar em todos os lugares e de uma maneira muito mais rápida do que antigamente. E isso, na maioria das vezes, pode causar prejuízos para o paciente a longo prazo e que muitas vezes pode ser irreversível. Então, cuidar do estado nutricional, ele vai muito além de só cuidar do momento do transplante. Quando a gente pensa em planejamento alimentar, a gente pensa adiante, a gente pensa no paciente depois da alta também. A gente pensa em como vai ser a nutrição dele até o final do tratamento, até isso tudo finalizar. Então, para mim, a nutrição ela tem que fazer parte desde o início, desde o paciente chegando no hospital até o momento que a gente dá alta. Então, quero agradecer a oportunidade. Fica aí, como a Duda falou, um incentivo para que todos os pacientes busquem esse apoio nutricional, não só no hospital, mas também na Abrale, onde a gente tenta fazer o máximo de suporte possível. E existem, só complementando, né, mas existem muitos alimentos aí que as pessoas também têm muito mito, né, que acontece de muita gente querer vou tomar um chá ali, vou fazer uma coisa aqui para aumentar a imunidade. Aí a tia fala para comer cará, outra fala para isso e tal. E aí vai falando várias coisas, mas o profissional mesmo, que é o adequado, né, para poder orientar, não procura, né? Então fica esse alerta aí para os pacientes. Você curtiu este conteúdo? Não se esqueça de curtir, compartilhar,
se inscrever no canal, ative as notificações e não se esqueça de valorizar a vida nos pequenos detalhes. Tchau, valiosos!